Olá, irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Se achegue aqui para minha sala, para minha casa, para minha mesa, né? Como eu sempre gosto de compartilhar com as irmãs. Vamos tomar um cafezinho? Senta aí, irmãs, porque lá vem história. Irmãs, eu confesso que não é fácil, né, falar de nós. Eu aprendi, eu amo falar do Senhor, mas quando é para falar de mim, eu não tenho tanta facilidade assim. Então, senta aí que lá vem história, vamos tomar um cafezinho. Tô bem nervosa, mas foi um desafio aí, né? Da irmã Ivete, da Ivone, nós temos que cumprir. Mas enfim, irmãs, brincadeiras à parte, eu sou a Marielle, né? Estou aí com as irmãs compartilhando da palavra nas terças-feiras, né? Para quem não me conhece, eu sou aí a Mari e nós estamos sempre aí, né? Compartilhando sobre limpeza, organização da casa, amar, honrar e cultuar o Senhor através do ordinário, né? Por muitas vezes eu acredito que você, assim como eu, a gente sempre busca, né, o extraordinário, o profundo, o sobrenatural com o Senhor, mas eu aprendi aqui no grupo Dobre os Joelhos que o ordinário é um culto de louvor e adoração ao Senhor, né? Quando nós estamos limpando a nossa casa, nós estamos adorando o Senhor, quando nós estamos cuidando dos nossos filhos, né? Quantas de nós deixaram aí o mercado de trabalho, o trabalho secular, né, para estar em casa, para cuidar da família, e isso não te faz menos ou mais importante do que ninguém, pelo contrário, te faz cultuar ainda mais o Senhor, né? Quando nós honramos a nossa casa, a nossa família, nós estamos também honrando ao Senhor. Então eu quero deixar esse breve relato. Eu confesso para as irmãs que eu tive dificuldade de compartilhar quando as meninas deram aí, né, o desafio de contar um testemunho. Eu falei, Senhor, mas eu vou falar o quê? São tantos feitos, né? Eu sempre digo isso, irmãs, eu não me canso de falar. Existe uma Marielle antes e uma Marielle depois do grupo Dobre os Joelhos. Isso não tem nada a ver com nenhuma administradora, isso tem a ver com a palavra, isso tem a ver com o Senhor, porque eu me permiti ser moldado por essa palavra. E sou moldada a cada dia, né? Todos os dias ali, a nossa porção, no nosso devocional no grupo ali, nós somos moldadas pelo Senhor. E aí o Senhor me deu um versículo, e aí eu vou compartilhar com as irmãs em cima desse versículo, que está lá no Salmos 40, versículo 5, que diz assim: São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar. Mas são mais do que se pode contar. Irmãs, o que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, ó, é muito mais do que eu possa contar aqui em um vídeo para as irmãs. Mas eu quero compartilhar alguns desses feitos do Senhor. Eu não tenho nada assim específico para poder falar para as irmãs, mas eu posso compartilhar o que eu aprendi ao longo desses anos. Eu não sei assim exatamente quanto tempo que eu estou aqui no grupo. Eu acredito que tem um pouco mais de 3 anos, ou por aí, perto de 3 anos, eu não vou saber certinho, mas eu estou, né, aqui com as irmãs. Eu entrei, acho que no finalzinho ali da pandemia, eu não me recordo muito bem, mas eu sei que houve ali um marco. Eu não tenho a data, mas existiu ali um divisor de águas na minha vida antes e depois do grupo. Aqui no grupo, irmãs, eu aprendi a amar a palavra do Senhor. Eu já me converti há alguns anos, mas eu não tinha profundidade, eu não tinha desejo de buscar o Senhor na palavra como eu tenho hoje. Na verdade, eu vou voltar um pouco, né? Como que eu entrei, como que eu conheci o grupo. Eu conheço a Ivone, nós congregávamos juntas em uma outra igreja, mas assim, nós não tínhamos contato, aquela coisa, né? De se ver ali, de se cumprimentar. E aí passou um tempo, ela estava numa outra igreja e eu comecei a frequentar essa igreja também, a gente começou a se ver por lá. E aí um dia ela me convidou para poder ir numa célula que tem aqui na nossa cidade, de uma célula de mulheres, e eu fui. Eu falei, uai, eu vou lá para ver como é que é essa célula. E aí fui algumas vezes, assim, um pouco tímida, não conhecia ninguém. E aí um dia ela estava comentando sobre o grupo Dobre os Joelhos e ela falou, Mari, tem um grupo aí
umas mulher doida aí que falam umas coisas estranhas, mas dá certo, você quer participar? Eu falei, pelo amor de Deus, me coloca nesse grupo. Porque eu sempre desejei, né, irmãs? Como eu falo, o Senhor, ele nos criou para nos relacionarmos. Então eu sempre desejei ter esse grupo de mulheres que nos aproximam do Senhor. Isso sempre ardeu no meu coração. E hoje, né, graças a Deus eu tenho isso. Então ela me colocou no grupo, mas talvez, como eu, você entrou no grupo ali meio desconfiadinha, escutava um dia, outro dia não. Aí eu achava que era muito áudio, falei, não vou ficar escutando esses áudios não, mas fiquei ali. Não tinha coragem de sair do grupo, né? E aí um dia ela me pediu para fazer uma oração. Eu fiz oração, mandei para ela, assisti um culto aqui, outro ali, não era assim rigorosamente, né, todos os dias. E aí um dia ela me pediu uma palavra, para gravar uma palavra. Eu falei, agora pronto. Como é que eu vou gravar a palavra? Né? Eu vou falar o quê? Vou falar sobre o quê? E aí eu gravei sobre aquilo que eu sei falar, né? Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, aquilo que eu amo, que é a conexão à mesa. Né? E aí eu gravei essa palavra, mandei para ela, falei, né, sobre relacionamento na mesa. E aí a partir daquilo ali eu falei, deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui nesse grupo. E aí eu comecei a ouvir, né, a participar do grupo mesmo, ativamente, todos os dias. E a partir daí que começou a transformação na minha vida. A partir dessa palavra que ela me pediu, eu comecei a participar, ainda não estava compartilhando a palavra, estava ali mesmo como ouvinte, né? Só que como a palavra nos ensina, eu não fui somente um ouvinte, eu fui uma praticante. E aí eu comecei a ver que realmente aquelas coisas que as administradoras falavam fazia sentido, dava efeito, realmente funciona. E aí eu comecei a praticar todos os dias. E aí, irmãs, o culto era, se não me engano, era 10 horas da noite. E aí eu participava do culto assim, morrendo de sono, aquela coisa. Eu falei, não dá, não dá. Aí eu falei assim, eu vou acordar mais cedo. Só que eu já acordava 6 da manhã, que eu tinha que liberar a minha filha para a escola e tal. Eu falei, não, vou ter que acordar mais cedo ainda. Então, por causa do grupo, eu comecei a acordar 5 da manhã. E aí, irmãs, eu comecei a ouvir o culto, a irmã postava à noite, no outro dia de manhã eu estava ouvindo. Então, as orações do grupo para mim ali era como um devocional. Todos os dias de manhã eu estava sentadinha aqui nessa mesma mesa, tomando meu cafezinho e participando aqui do culto, né, como um devocional. E aí eu comecei a entender, irmãs, que eu não era submissa ao meu esposo. Eu era submissa na minha cabeça, mas nas atitudes não era bem assim. Eu pedia a permissão para ele para fazer alguma coisa, mas eu já tinha organizado, já estava tudo pronto para fazer. Por exemplo, houve uma vez que eu fui participar de uma trilha, eu gosto muito de fazer trilha, e ele não queria que eu fosse. Só que eu já tinha pagado a trilha, eu já tinha combinado com quem eu ia, o transporte, já estava tudo certo. E eu pedi para ele para ir na trilha, ele falou, olha, eu não gostaria que você fosse. Só que quando ele falou assim, eu não gostaria que você fosse, mas se você quiser, você pode ir. E eu fui, irmãs. Só que eu sabia que ele não queria que eu fosse. E aí aconteceram algumas coisas, eu acabei me machucando nessa trilha, acabou gerando um conflito aqui na minha casa. E o pior de tudo, a minha filha estava acompanhando tudo isso. Então, quando eu fui ouvindo ali as palavras do grupo, eu fui deixando a palavra entrar no meu coração, eu percebi que eu não era submissa ao meu esposo. Eu percebi que eu estava criando um legado de desonra na minha família. Porque eu estava desonrando meu esposo e a minha filha, que é uma adolescente, estava aprendendo. Então era isso que ela ia levar também para a família dela, quando ela construísse a sua própria família. E aquilo, o Senhor foi me incomodando, e eu fui entendendo que eu estava errada. Ao invés de reclamar do meu esposo, o que eu poderia fazer para que ele mudasse? O que eu estava fazendo de errado que estava barrando a bênção do Senhor na minha casa, na minha família? Então esse para mim foi o principal ponto que eu aprendi no grupo Dobre os Joelhos. É ser verdadeiramente submissa ao meu esposo. Então hoje eu sou até assim criticada por algumas pessoas. Falam assim, você tem que pedir permissão ao seu esposo para ir? Sim, eu tenho que pedir permissão para ir, né? Eu e ele somos um, eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quiser e nem ele da mesma forma, né? Então eu consigo hoje com muita naturalidade. Se ele falar que não, eu aceito porque eu sei que a bênção do Senhor está sobre a vida dele,
né? O Senhor vai abençoar ali a decisão dele. Então isso para mim hoje é muito leve, muito tranquilo, mas irmãs, nem sempre foi assim, né? Então se talvez você ainda está nesse processo, saiba que vai dar certo, você vai conseguir. Uma outra coisa que eu aprendi aqui no grupo Dobra os Joelhos é sobre a conexão com os filhos, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e tenho um filho de 5. Eu aprendi, né, ao redor da mesa que eu compartilho com as irmãs, essa conexão, né, de derramar o coração, de abrir o coração onde as armas caem, né, e nós podemos revelar quem nós realmente somos. Então aqui, ao redor dessa mesa, eu consegui me conectar com os meus filhos, com meu esposo, eu aprendi a ouvir mais e aprendi também a ensinar os meus filhos sobre as emoções, né? Muitas de nós não tivemos essa educação emocional, digamos assim. Não nos foi ensinado a lidar com os nossos sentimentos. E quantas de nós sofremos por conta disso hoje, né? E é por isso que eu falo que eu amo a palavra, porque a palavra nos ensina sobre tudo isso, né? Então foi algo que eu aprendi aqui no grupo também. Aprendi sobre fazer tudo como para o Senhor, né? Como eu sempre digo aqui para as irmãs, e honrar o meu esposo em todas as coisas, né? Porque quando eu estou honrando o meu esposo, eu estou honrando o Senhor. Ivete até ministrou uma palavra uma vez que me marcou muito, falou assim: faça tudo o que ele pedir. E eu busco fazer tudo o que ele pede. É fácil, irmãs? Não é fácil. Tem dia que eu falo: olha, hoje não deu. Só que no outro dia a gente começa de novo. Como eu sempre falo com as irmãs, se você está cansada, descanse, mas não desista. Talvez você não conseguiu hoje se submeter ao seu esposo, talvez hoje você deu uma má resposta que você não deveria ter dado. Hoje mesmo, pela manhã, eu fui áspera com meu esposo na hora que eu estava saindo, e aí eu desci de moto, né, estava indo para um determinado lugar. Eu falei: nossa, eu não precisava assim eu ter sido áspera daquela forma. Só que nós podemos recomeçar. Nós podemos recomeçar, não. Podemos continuar. Porque para nós recomeçarmos é muito mais difícil. Quando você para muito tempo, é igual uma caminhada, né? Você está fazendo caminhada ali todo dia, aí você para uma semana. Para você recomeçar é muito mais difícil. Mas se você para um dia e continua no outro dia, é muito mais fácil, né? Então, não sei qual é o seu processo aí na caminhada, continue, não pare, né? Você está cansada, descanse, mas não desista, né? O que a gente tem que fazer quando se cansa? Descansar e continuar. Amém, irmãs? Uma outra coisa que eu aprendi aqui no grupo também com relação ao casamento, né? Eu tenho um filho de 5 anos e quando eu entrei no grupo ele estava novinho, né? Por isso que eu não sei muito bem assim a data, mas eu tem aquelas noites, né, atribuladas com o bebê e nem sempre é muito fácil conciliar. E aí, quando chegava assim no inicinho da manhã, ele dormia, né? Eu pegava e ia dormir também. E aí o meu esposo saía para poder trabalhar e eu continuava dormindo. Então, todos os dias ele saía sem tomar café. Ele nunca, irmãs, nunca reclamou. Ele sempre foi muito compreensivo, porque, né, quando a gente tem um bebê ali, nem sempre é fácil. Mas aquilo começou a me incomodar. O Espírito Santo começou a me incomodar. E aí eu comecei a levantar, preparar o café dele. E depois eu deitava de novo, se fosse possível, né? Durante o dia, quando o bebê dormia, eu descansava também. Mas eu sempre tive esse relacionamento à mesa com o meu esposo, né? O café da manhã ali. Hoje os nossos horários estão um pouco mais conturbados, mas é difícil, né, no café da manhã de estar junto, mas como eu ensinei para as irmãs, procure um horário no dia que todos estejam em casa para se sentar ao redor da mesa. Talvez você não consiga o café da manhã, talvez não consiga o almoço, mas não dá para fazer um cafezinho assim no final do dia, quando ele chega do trabalho, né? Honre o seu esposo em todas as coisas. Nós fizemos aqui vários estudos, né, sobre Tito 2, 3 a 5, né, que fala sobre para não difamarmos, né, a palavra do Senhor. E todos os dias, irmãs, eu preciso me lembrar dessa palavra. Eu tenho um versículo pregado lá na minha cozinha para eu não difamar a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos aqui compartilhando com as irmãs a palavra, nós somos as primeiras a serem impactadas por ela, porque nem sempre foi assim. Volta e meia eu tenho que ficar, olha, isso aqui está difamando a palavra do Senhor.
O tempo todo eu tenho que estar me policiando para não difamar a palavra do Senhor, para ser bondosa, para ser honesta, para ser casta. Então é um processo diário. Basta que a gente deixe com que a palavra entre no nosso coração e traga transformação. Então, irmãs, esses breves relatos, né, que eu queria deixar aqui para as irmãs, porque, como eu disse, quisera eu anunciar e falar dos feitos do Senhor, mas são muito mais do que eu posso contar. Então, eu desejo que você seja abençoada por esse breve testemunho, tantos testemunhos, né, que as irmãs estão compartilhando aqui no grupo. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada uma de vocês, porque cada testemunho, cada oração que é colocado no grupo nos edifica também. Né? A gente sempre costuma falar entre nós, né, administradoras, que começa em nós, né? Ainda que uma ou outra irmã não esteja conseguindo acompanhar o grupo, as orações, mas nós precisamos fazer isso, porque a palavra também é para nós. Né? Quando nós ouvimos a nossa palavra, que nós mesmos, nossa palavra não, né, irmãs? A palavra do Senhor que nós gravamos, ela bate em nós primeiro, né? Então, que você se permita, né, ser moldada por essa palavra e que, assim como a minha vida foi transformada por ela, que a sua vida seja também. Amém? E que juntas nós possamos erguer aí um legado de mulheres posicionadas dentro do lar, né? Um legado de mães intencionais, um legado de esposas auxiliadoras, né? Talvez você não teve um modelo a ser seguido, um modelo de fé, um modelo de mãe, um modelo de esposa segundo o coração de Deus, mas seja você a primeira geração, né? Como eu comentei aqui, que eu descobri, que eu me atentei, que eu estava construindo um legado de desonra para minha filha, isso agora mudou. Precisa mudar, precisa haver essa mudança em nós. Nós precisamos ser cópias de Jesus, né? Espelho nessa terra. Então, que você seja abençoada por essa palavra. E eu gostaria de ler, né, os nossos versículos-chave que a gente tanto fala aqui, né, irmãs? Além de Colossenses 3:23, que também foi algo que eu aprendi aqui, irmãs, que... nem tô conseguindo achar. Que nós temos que fazer tudo como para o Senhor, né? E isso também foi uma chave para mim, porque eu descobri que eu cobrava que a minha filha fizesse tudo como para o Senhor, mas eu mesma não fazia tudo como para o Senhor. Então, que nós possamos, né, verdadeiramente fazer tudo como para o Senhor. Arrumar os brinquedos como para o Senhor, fazer o almoço como se estivesse fazendo para Jesus, pôr a mesa como se estivéssemos colocando a mesa para Jesus, porque eu tenho certeza que se Jesus fosse tomar um café na sua casa, seria o melhor café com a melhor louça que você ia preparar. Então, por que não com a nossa família, né? E então eu vou ler, né, os nossos versículos que eu tanto amo. Eu não poderia deixar de ler aqui com as irmãs, que é Tito, a carta de Paulo a Tito, né? Capítulo 2, versículos 3-5, que diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, minha irmã, não se esqueça disso. Se você não estiver sendo bondosa, se você não estiver cuidando do seu lar, se você não estiver amando o seu marido, os seus filhos, você está difamando a palavra do Senhor. Então, faça como eu, todos os dias se lembre disso. Se a sua atitude não foi positiva, se não foi dentro dessa palavra aqui, fala, Mari, hoje você difamou a palavra de Deus. Cuidado, cuidado. Amém, irmãs? Então, desejo que as irmãs sejam abençoadas. Amo cada uma de vocês e continue conosco. Convide mais mulheres para participar conosco, porque juntas nós vamos construir um legado de mulheres, de guardiãs do lar, até que ele venha. Amém?
Beijo, fiquem com Deus.